Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, conseguimos voltar a ter as nossas lives aqui no Facebook, né? O Facebook tinha me bloqueado, me impedido de fazer lives. Eu não estava conseguindo fazer live no Facebook porque eu sofri um bloqueio. Devido aos meus anúncios, né? Alguns anúncios que eu faço, acabou que o Facebook julgou por bem me bloquear por um bom tempo. Algumas pessoas perguntavam assim: ah, irmão, cadê as lives? Nunca mais fez lives e tal. Aí o rapaz, a gente fica sem saber assim o que falar, né? E aí, mas Deus tem tido misericórdia para que a gente possa avançar, né, e não desistir. Então eu sofri um bloqueio aqui. Eu sofri um bloqueio terrível do Facebook. O Facebook não deixou fazer live aqui por quase um ano. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor pela irmã missionária Patrícia, que é evangelista lá da Igreja Jesus é a Vida. Eu fiquei alguns dias, irmão, só falando aqui mais uma vez, eu fiquei quase um ano que o Facebook não me deixava. Quando eu começava a fazer uma live, o Facebook ia lá e me bloqueava, não me permitia fazer live. Só podia subir vídeo, colocar postagem, imagem, escrever. Me bloqueou de muitos grupos, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, também não me interessa, é uma questão deles. O meu objetivo aqui é sempre entregar uma palavra de Deus para o seu coração e uma palavra rápida, né? Para isso, eu já ando aqui com a minha pistola aqui, é só do puxa minha pistola, que tem calibre 66, a Bíblia Sagrada. E eu tenho uma palavra de Deus para você em João capítulo 3, versículo 16, e você pode usar essa mensagem que eu vou passar aqui agora, você pode usá-la em evangelismo e entregar para as pessoas. Eu estou em casa nesse momento e antes de tudo eu quero agradecer por você que está me assistindo, independente do lugar onde você esteja, você pode compartilhar essa live. O que eu vou entregar para você aqui é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem que vai ajudar você a orientar o seu esboço. Eu não sei se os irmãos sabem, alguns dos irmãos sabem, mas eu estou organizando uma estrutura de ensino da palavra para pregação. Há alguns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui no Facebook e também lá no meu Instagram, @MarcoSilvaRVA. Eu coloquei lá no meu Instagram sobre as ferramentas básicas que todo pregador precisa ter. Você pode conferir depois aqui no vídeo. João capítulo 3, versículo 16 é considerado o texto áureo da Bíblia. E eu gosto de abrir a Bíblia junto com os irmãos para a gente ir compartilhando dessa palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração. Em João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João capítulo 3, o último versículo, que é o versículo de número 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, ou mais a ira sobre ele permanece. Eu quero que você observe com muito carinho, se você tiver com sua Bíblia, se você quiser estudar a palavra agora comigo nesse momento, eu quero que você observe com muito carinho isso. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. É a base principal de toda a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas acreditam que Deus é todo amor, e porque acreditam que Deus é todo amor, pensam que Deus também não é justiça. Mas eu gostaria de olhar junto com você dois textos aqui que eu acho interessante. Nós vamos ler de trás para frente, só por uma única razão. Porque a Bíblia ela não foi escrita em uma ordem bem orientada, como a gente pensa. No Salmo 97, versículo 2, diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Salmo 89, versículo de número... Salmo 89, versículo de número 14, diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Tem algumas pessoas que pensam que Deus ele é todo amor, mas nós acabamos de ver aqui o salmista dizendo
que justiça e juízo são as bases do trono de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa dizer que todos estão distantes da presença e da santidade de Deus. Todos nós fomos excluídos, lançados fora da presença de Deus. E você quer ver um texto que eu vou orientar, claro, eu não vou ler, mas eu queria que você visse, até porque na semana passada eu estive lá com a missionária Priscila, Priscila, acho que é Priscila, lá na Jesus é a Vida, e lá nós lemos 2 Reis, capítulo 19 e 18, mas se você ler o capítulo 17, você vai ver que sempre Deus queria trazer o povo para perto de si, só que o povo permanecia nos seus pecados. Capítulo 17, versículo de número 22 e 23, olha o que Deus fez. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram dele, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença. Veja, Deus tentou por várias vezes enviando os profetas e o povo mantinha o coração endurecido. Se Deus é alguma coisa, Deus é amor. Mas o Salmo 89, versículo 14, diz que misericórdia e verdade vão adiante da face do Senhor. Então, à medida que o trono de Deus se movimenta, misericórdia e verdade vão adiante do trono. Por quê? Porque a base do trono é justiça e juízo. Quando o trono chegar, se as pessoas não tiverem se arrependido através da pregação de um Deus misericordioso, que porém entrega a verdade, em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que eu prego que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu estou entregando uma mensagem de misericórdia. Mas quando eu olho para o versículo 36, que é aquele que não tem um filho, permanece nele a ira de Deus, eu estou pregando a verdade. Então a misericórdia é que o amor de Deus nos ajuda a ser libertos do pecado, a quebrar as cadeias do pecado. Então o que está acontecendo na igreja dos nossos dias? Está acontecendo que a igreja, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, estão brincando de ser crente, estão brincando de igreja. Então eles não só mais pulam de igreja em igreja, não só ficam mais desigrejados, como eles vão nas redes sociais atacar pessoas sérias ou que pelo menos tentam servir a Deus. Eu quero que você observe a seriedade disso. A Bíblia deixa claro que quando as pessoas não recebem o Filho por completo, a ira de Deus permanece sobre ele. É terrível isso. Quando a ira de Deus permanece sobre alguém, significa dizer que essa pessoa continua condenada ao inferno. Ontem eu estava assistindo uma live que eu não sei qual foi o dia exato, e você pode ir lá no Instagram do pastor Eliseu Rodrigues, está ele e o pastor Anderson em uma live, e ele diz o seguinte: o diabo não passa de uma moça debutante de 15 anos, entendeu? Que não oferece perigo nenhum. O real perigo é Deus. Por quê? Porque justiça e juízo são a base do seu trono. O trabalho do pregador e o trabalho do profeta é pregar a misericórdia e a verdade de Deus. Deus prospera a vida de algumas pessoas por misericórdia. Mas a verdade se estabelece que não é porque você enricou, porque Deus te abençoou financeiramente, porque você agora está de carro, porque agora você tem uma casa boa, porque agora você tem um ministério que você não tem mais porta fechada para você, todo mundo quer você pregando, todo mundo quer você cantando, significa que Deus aprovou a sua vida para entrar no reino de Deus. Essa é uma das coisas que as pessoas precisam ter em mente, de que a qualquer hora a trombeta vai soar. Mas enquanto a trombeta não soa, a Bíblia diz em 1 Timóteo, se você ler em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, se não me foge a memória, eu estou aqui abrindo a Bíblia junto com você, se você quiser abrir a sua Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A coisa pior que existe é a pessoa não só se desviar, apostatar da fé, que é a primeira coisa que tem aqui, mas também é dar ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos com E minúsculo aqui fala de ânimos de pessoas, espírito aqui é pessoas, mas também diz a doutrina de demônios.
Versículo 2 de 1 Timóteo 4 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, algumas pessoas dizem assim: ah, esse pecado, esse negócio, essa vaidade, esse não sei o quê, não me acusa. Claro que não acusa. Por quê? Porque a Bíblia fala de mulherzinhas carregadas de pecado, que nunca aprendem. Sabe por que elas nunca aprendem? Porque sempre tem alguém ali dizendo que não tem problema. Sempre tem alguém ali dizendo que não precisa se arrepender, até porque está sendo abençoado. E a verdade, irmão, ela é igual metiolate na ferida. A verdade é igual metiolate na ferida. Ela dói, mas ela sara. É igual o sal. O sal faz a pele ferida. Eu vou usar essa expressão porque é a que eu conheço. Mirinjar um líquido. E esse líquido, quando ela vai saindo da pele que está ferida, cria uma crosta que futuramente gera a cura. Geralmente, quando você sofre algum acidente, o que acontece? Os médicos colocam os gases em cima, os esparadrapos em cima. Para quê? Para proteger a ferida. Deus não quer proteger a tua ferida. Deus quer curar a tua ferida. Deus quer quebrar o mal. Deus quer repreender a maldição. Deus quer quebrar a obra de macumbaria, Deus quer quebrar a obra de Satanás, ele quer destruir as fortalezas do inimigo. A Bíblia diz aqui, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Ou seja, o primeiro nível de heresia que temos aqui é proibindo os casamentos. Eu sei que você conhece aí um grupo de pessoas que são mundialmente conhecidas, que os seus líderes religiosos não podem se casar, que eles abraçam o celibato. Nada contra, pois Jesus disse que alguns nasceram para ser eunucos, outros foram feitos eunucos. Mas quem é sábio para entender isso? E o outro ponto aqui diz assim, ó, e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, ou seja, eles limitam as pessoas de se alimentar com um banquete. Manjares, você precisa entender que manjares é um banquete com vários tipos de comida diferente. Ordenando a abstinência, ou seja, não coma dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Comida, irmão, independente da comida que você for comer, a Bíblia diz tudo que você come, para o Senhor come. Está em Romanos capítulo 14. Claro, se você ficar aqui comigo, você vai receber Bíblia, mas vai ser muita Bíblia. Alguém disse assim para mim, evangelista, quando você começa a pregar, você começa a fuzilar as pessoas com a palavra. É lógico, porque eu não estou fuzilando a pessoa, eu estou fuzilando o velho homem, levando ele para a palavra, levando para o lugar certo, para o lugar de transformação. Que é aí que acontece o verdadeiro milagre, é aí que acontece a cura, é aí que a fé se aumenta, é aí que a sua família é liberta, é aí que as cadeias são quebradas, é quando a verdade ela é exposta. Diz assim, olha só, lá em Romanos capítulo 14, diz que é para nós termos tolerância para com os fracos. Deixa eu levar aqui, ó. Aqui, ó. A tolerância para os fracos na fé. Olha o que diz, versículo 3. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então veja bem, nós temos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, um estado de decadência, de apostasia moral terrível, onde o homem proíbe o casamento, proíbe os manjares, a pessoa se alimentar dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Aí o versículo diz, a fim de usarem deles com ações de graça, ou seja, quando você come, você agradece. Quem é que não é grato por ter comida na mesa, não é verdade? Quem não é grato por ter as portas abertas nas finanças? Ou seja, eu falo nas finanças por uma única razão, porque nós pagamos a conta com dinheiro, né, irmãos? A gente paga a conta com dinheiro. Com dinheiro você paga a conta da energia, com dinheiro você faz a feira da casa, com dinheiro você se diverte com a família, ok? Versículo número 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. É lógico que você tem que estudar a palavra.
Você tem que estudar, você tem que buscar um discipulado, um ensino, uma mentoria bíblica, um ensino da palavra onde você possa compreender isso. Por quê? Porque há muita distorção das verdades de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1 que os homens com a mente cauterizada transformaram a verdade de Deus em mentira. Honrando e servindo mais a criatura, no caso aqui servindo a criatura que não é idolatria, como nós pensávamos, como eu pelo menos pensava, honrando e servindo a criatura, honrando e servindo o homem, em detrimento da verdade de Deus, ou seja, honrando e servindo a criatura em lugar do Criador. A quem eu devo dar honra? Eu devo dar honra a Deus. Em todo o meu caminhar na minha vida, eu devo dar honra a Deus. Uma outra coisa que ele falou que eu achei interessante, irmã Patrícia Evangelista é lá de Souzel, senador José Porfírio. Uma outra coisa que Jesus falou que é interessante, e eu quero deixar claro aqui, que essa live ela vai ficar gravada e eu vou jogar lá no... Eu tenho agora um canal no YouTube e você vai poder acessar e rever essa aula. Uma das coisas que eu acho interessante que Jesus falou é que os homens iriam pregar em seu nome, iriam operar em seu nome, iriam fazer coisas grandes em seu nome, mas eles não teriam a vida no altar. Por quê? Por causa da apostasia, por causa de Romanos 1. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Dizendo, irmão, isso aí não tem nada a ver, não. Olha, o maior problema de alguém que quer servir a Deus é ele encontrar um herege diante dele, que diz que vai lhe ensinar a servir a Deus. A pior destruição na vida de todo e qualquer servo de Deus é, ao invés dele topar com um crente fiel que se preocupa com a santidade de Deus na vida da pessoa, ele encontrar um herege que só quer saber de ensinar coisas tortuosas. Versículo de número 5 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, quando você recebe as bênçãos do Senhor, pela palavra de Deus e pela oração, esse alimento é santificado. Ou seja, você não se torna impuro por causa da sua alimentação. Olhando para Romanos capítulo de número 1, que eu achei muito interessante, eu fiz um estudo agora aprofundado dentro de Romanos capítulo 1, que foi o que mudou um pouco a minha visão. Diz assim, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. O que é injustiça? Injustiça, a palavra justiça vem do grego dike. Dike é justiça. Não sei se você já viu aquela Bíblia, Dike, Finis Dake, é o cara que escreveu a Bíblia Dake, escreveu os comentários. Dake quer dizer justiça, ok? E o que é injustiça? É a ausência da justiça. É quando as pessoas pegam mentiras e santificam elas como sendo verdade para estabelecer doutrinas de homens. Há uma diferença entre a doutrina do homem e a doutrina de Deus. Por exemplo, as igrejas, elas têm estatutos. Estatuto pode ser quebrado. As leis e os princípios de Deus, não. Não dá para você quebrar os princípios de Deus e ainda entrar no céu. Mas dá para você quebrar o estatuto da igreja e mudar para outra igreja e continuar crente. Dá para entender um negócio desse? Versículo 19 diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não tem como o ser humano dizer que Deus não existe. Não tem como o ser humano dizer que Deus não vai prestar conta. Por quê? Voltamos ao Salmo 89, versículo 14, Salmo 97, 3. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus, ainda que a pregação da igreja deve ser João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda assim, aqueles que não recebem o Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. Sabe por quê que a ira de Deus permanece sobre eles? Está aqui, Romanos capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha só que coisa terrível. Quantos desviados você conhece?
que pregavam. Eu vou falar aqui, desviados que estavam no banco, desviados que estavam no ministério e desviados que lideravam. Não só estavam no ministério, mas lideravam. Olha o que o versículo 21 diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, como é que você conhece a Deus? Você não conhece a Deus pela pregação da ira, você conhece a Deus pela pregação do amor. Primeiro vem a misericórdia. Só que a misericórdia ela vem acompanhada da verdade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha só, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, se perderam no seu discurso, se esvaziaram da graça e da misericórdia e da verdade da palavra. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Irmão, a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Se você xingar, é porque o teu coração está cheio de palavras de xingamento. E a Bíblia diz, na boca do crente não pode haver nenhuma palavra torpe. E é muito difícil não xingar. É uma batalha. Alguém diz, não, isso para mim não é luta. Mas talvez a luta da outra pessoa que para ela não tem dificuldade de xingar, é o coração adúltero. Ele não pode ver uma mulher. Ele não pode ver um rabo de saia. Para o outro já não é dinheiro. Ele não pode ver muito dinheiro que ele se desvia, ele perde a direção. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o que diz o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Chama mais pessoas para essa live, porque o negócio vai pegar aqui e eu vou encerrar já já. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha o que a Bíblia diz. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Uma coisa é eu ter temor do Senhor, outra coisa é eu dizer que eu estou temendo a Deus, mas a minha vida não corresponde a isso. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Primeiro mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, ou seja, compararam Deus com o homem. Já ouviu alguém usar aquela expressão em novela, em filme, em seriado, etc? Fulano é um deus grego. Porque se você for olhar para a mitologia da Grécia, todos os deuses são musculosos, bonitos, loiros, olhos azuis, esverdeados, castanhos, rosto bem funilado e tudo. Aí chamam de deus grego, porque a Grécia via Deus desta forma. Por isso, Paulo, essa carta ela é especial, sendo escrita para Roma, porque Roma era na Grécia. Não é na Grécia, é na Itália. E mudaram a glória do Deus incorruptível, primeiro em semelhança da imagem de homem, corruptível. Depois em de aves e de quadrúpedes e de répteis. Essas três outras formas em que a semelhança da glória de Deus foi transformada, nós vemos muito isso na Índia. Na Índia existe para mais de 20 mil deuses. O rato lá é um deus, a vaca é um deus, o guaxinim é um deus, entende? E tudo que você imaginar de animal para eles é um deus. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou. Olha só, quando o homem se desvia dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Deus os entregou. Deus os entregou. Quer dizer, você não quer me servir, você não é obrigado a me servir. Porque a única coisa que te segura na presença de Deus chama-se Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Mas, se nós, como seres humanos, não entendermos que esses gemidos inexprimíveis de Deus é, primeiro, para que tenhamos resposta de Deus em momentos de aflição, e em segundo, é para que nós entendamos o coração de Deus em relação a nós, para que nós permaneçamos na sua presença, as pessoas vão se desviando dos caminhos do Senhor, vão pensando que Deus vai aplaudir o erro deles. Não vai. É verdade, ai de nós se não tivesse o Espírito Santo. Quando nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos tudo, irmão. Pelo que Deus nos entregou. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas eu vou citar aqui, ó, para você ter uma ideia de que Deus entregou. Deus entregou a geração de Noé.
Deus entregou Sodoma e Gomorra. Deus entregou Babilônia à destruição. Deus entregou Israel ao cativeiro. Depois que Israel saiu do cativeiro do Egito, Israel foi entregue novamente ao cativeiro, como lemos lá em 2 Reis, capítulo 17, que Deus os lançou fora da sua presença. E a gente, será que nós somos melhores do que essas gerações passadas? Que Deus vai ter tanta misericórdia de nós, que vai nos colocar cheio de pecado, cravado de lepra do pecado, vai nos colocar no céu? Isso não vai acontecer, irmão. Não adianta esperar isso. Pô, o camarada pode pregar tudo, pode pregar que hoje você não precisa de redenção, que nós precisamos de redenção todo dia. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Olha só. A imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Por quê? Porque a decadência humana chega a um nível tão deplorável que eles desonram o seu corpo entre si. Aí nós vamos ver aqui, ó. Pois mudaram, olha só o versículo 25, que é uma transição de texto. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, irmão, Deus é só amor, Deus é só misericórdia. Não sai da live não, irmão. Em nome de Jesus, fica na live, porque eu quero responder pergunta aqui, ok? Irmão, Deus é só amor, só misericórdia. Ah, já viu aquela adoração worship? Aquilo é nojento, irmão. Você tem que adorar a Deus com a alma, com o coração. Ah, mas eu sou neopentecostal. Não tem problema, você pode ser neopentecostal, ser pentecostal, ser o que você for. Você só precisa ser adorador. Porque em João capítulo 4, a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Em Malaquias, a Bíblia diz, Malaquias capítulo 2, que Deus busca uma família fiel. Quer dizer, Deus está sempre buscando alguém que seja fiel, que esteja na sua presença e que não abra mão do Espírito Santo e que entenda que a mensagem é de amor, mas que o juízo virá. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o fim quando Deus abandona. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Se você ler 2 Reis capítulo 16, 17 e 18, irmão, ali parece que está sendo vomitado o que está acontecendo ali. Porque as pessoas recebem a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, Deus dá a eles a posse da terra. Sabe o que eles fazem? Eles vão adorar ídolos, eles vão se tornar agoureiros, eles vão se tornar prostitutos, vão se tornar adúlteros, vão se tornar mentirosos, nécios, infiéis no contrato e etc. De sorte que a Bíblia diz aqui, ó, eu vou pular aqui alguns versículos, né? De forma estratégica, depois você lê. Diz assim, versículo 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda, olha só, quantas coisas, vamos somar, cheios de toda iniquidade, prostituição. Iniquidade é diferente de impiedade. Iniquidade é um estado de catástrofe espiritual e de desgraça moral. É diferente de impiedade, porque impiedade é o contrário de piedade. Piedade é religiosidade. É respeito ao sagrado. E impiedade é desrespeito ao sagrado. É aquelas pessoas que elas quebram a doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C, e ele vai pulando de igreja em igreja. Quando ele está aqui na Assembleia de Deus, ele obedece a doutrina da Assembleia de Deus. Quando ele vai para a quadrangular, ele é do jeito da quadrangular. E quando ele vai para a Batista, ele é do jeito da Batista. Ele vai para a Adventista do Sétimo Dia, ele é do jeito da Adventista do Sétimo Dia. Ele vai para a Cristã do Brasil, ele vai mudando. Ele vai mudando. Por quê? Porque ele se tornou isso. Ele se tornou uma pessoa totalmente depravada, perversa, cheio de iniquidade, de impiedade. Aí ele passa a se tornar iníquo, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, gosta da mentira. E quem gosta da palavra de Deus não aceita ser enganado. Malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Você se lembra que uma das coisas que o Acabe fazia, a Bíblia diz que tudo que Acabe fazia era para irritar ao Senhor?
Ele era o quê? Um aborrecedor de Deus. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos. Já viu aquele pregador que ele contrata e não tem inverno, não suspendeu o aeroporto nem nada, ele pegou o dinheiro, ele não comprou passagem, se a passagem foi comprada, ele não compareceu, ele foi para outra agenda. E não foi para aquela que ele tinha contratado, porque a Bíblia diz, nem que seja com prejuízo seu, deu a palavra, vá. Chega atrasado, mas chegue. Seja colocado no banco porque chegou atrasado, mas chegue. Seja fiel no contrato. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, olha, irmão, são pessoas que conheciam a Deus, conheciam a justiça de Deus. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Aí a pregação da igreja é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas se encerra o versículo dizendo que aquele que não permanece no Filho tem nele permanente a ira de Deus. A minha pergunta aqui essa noite é, quem tem alguma pergunta gostaria de fazer? Eu estou olhando aqui nos comentários. Se você tiver alguma pergunta... vai vencer sim, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vou até responder aqui agora. Porque a sua vitória, ela é a minha vitória. Ok? Ó. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Pronto. Sua vitória é minha vitória. Quem tem alguma pergunta aí gostaria de fazer agora, que eu já estou encerrando. Já estamos de 32, já é para me ter encerrado. Quase que não sai. Era para ter encerrado a live nos 30, né? Mas já é 33, 32, 45, está correndo o tempo. Alguém tem alguma pergunta? Paz do Senhor, a minha mana está aqui. Quem tem alguma pergunta diante de tudo que eu preguei aqui agora? A irmã Patrícia, que está participando com força, que diz, evangelista Marcos Antônio é o Espírito Santo de Deus. Ele abençoe o casamento, onde uma pessoa luta para firmar e o parceiro não. E outra coisa, se houve separação, o Espírito Santo de Deus vai estar com ambos os dois? Naturalmente. Com certeza. Com certeza. Deixa eu entender aqui a primeira pergunta. Evangelista Marcos Antônio é o Espírito Santo de Deus que abençoa o casamento, onde a pessoa luta para firmar. Bom, a Bíblia diz, irmão, que, olha só, jugo desigual. Você tem que tomar cuidado com o jugo desigual. Ah, mas ele era crente também, eu também era crente. O jugo desigual não tem a ver com você ser crente e a pessoa não ser crente. Você consegue entender isso? Consegue captar essa informação? Porque não é porque a pessoa não é crente que vai ser jugo desigual. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Para você entender o que é jugo igual. A Bíblia diz assim, ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Isso é jugo igual. Se houve separação, o Espírito Santo continua com você, irmão. É o seguinte, divórcio, divorciou, eu não estou dizendo para você divorciar, estou dizendo que se você se separa, vai para um lado e ele para o outro, e vocês continuam casados, aí vocês estarão em pecado. Então, o único caminho que tem é divorciar. Porque a Bíblia deixa bem claro, casamento é até que a morte separe. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, mas a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras, Deus não romperá. Ou ninguém romperá, ou é difícil de romper. O que Deus uniu não separe o homem. Mas se o homem separar para não ficar em pecado, irmão, é melhor divorciar. Porque aí você fica livre. Você sabe o que é casamento? Casamento é o contrato entre duas pessoas. Não é nada além disso. Amor é o que segura o casamento. Não é casamento. O amor segura o contrato. Casamento não segura contrato de ninguém, não. Casamento não faz as pessoas ficarem juntas para a vida toda, não. O que faz as pessoas ficarem juntas não é isso aqui, ó.
Tá vendo? Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Tá vendo? O que faz as pessoas ficarem juntas, a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, ok? Deixa eu tentar localizar a câmera aqui. Suportai-vos uns aos outros. O varão tem que ter a mulher como o vaso mais frágil. Significa dizer que ele é o vaso frágil. Ok? Então, a primeira é sim, o Espírito Santo abençoa sim o casamento. Se separar, e é o seguinte: andarão dois juntos se estiver de acordo? Não tem acordo? Cada um vai para um lado. Mas se resolva antes de ir, para não ficar difícil, para não arrumar um parceiro ou uma parceira e ficar em adultério. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, não é eu. Aqui era eu dizendo. Agora, o que a Bíblia diz? Que se a pessoa estiver viva e você separar, divorciar ou qualquer coisa do tipo, enquanto a pessoa está viva, você está em adultério e ele também está em adultério. Se foi você que fez ele ir para o adultério porque você não quis mais continuar, você está adulterando e ele também está adulterando. Se foi ele que fez, ele está adulterando e você está adulterando. De todo jeito, só o juízo final para resolver. Ah, irmão, o meu casamento era abusivo, eu vivia debaixo de taca, eu vivia debaixo disso, debaixo daquilo outro. Irmão, eu não aguento viver debaixo de taca num relacionamento, não. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Pancada direta e taca ali pau e bate a sopra. Isso não ficou para crente, viu? Mais alguma pergunta? Algum dos irmãos tem mais alguma pergunta? Coloca aqui nos comentários, estou esperando. Eu vou encerrar agora. Se você tiver alguma pergunta para me responder, eu vou responder agora, porque já estou encerrando a live. Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora, que não saiu, que continuou aqui, que chamou mais pessoas para a live. Infelizmente, nossa live hoje não vai levar 40 minutos, igual eu levo sempre, mas vai chegar bem perto. Ai. Não? Se você tiver mais alguma pergunta que você quiser fazer, você deixa aqui nos comentários, que na próxima live eu vou entregar as respostas para as perguntas, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, uma excelente noite, uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe.